Oi, pessoas queridas, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Essa é uma aula mais rapidinha para quem quer aprender aquarela, mas não tem muito tempo para praticar. E ao mesmo tempo é uma aula super completa e muito leve também, onde eu vou mostrar para vocês uma das técnicas que vocês mais me pedem por aqui, que é como fazer um degradê com duas cores com uma pincelada só. E a gente vai aprender a fazer isso pintando peixes e eu vou usar também, claro, o meu set de cores da Poética do Habitat, que é um set com cores que eu selecionei para permitir que vocês pintem qualquer temática com apenas 6 cores. Então, pega o material e bora começar! Hoje eu vou ensinar para vocês uma das técnicas mais pedidas aqui, que é o degradê com duas cores no pincel. Com uma única pincelada a gente consegue trazer essas nuances aqui dos peixinhos. É uma técnica muito legal, eu espero inspirar vocês nesse vídeo. E para isso eu vou usar as cores do meu set da Poética do Habitat. Esse set ele foi pensado para ser um set super coringa, para ajudar vocês a pintar qualquer temática que vocês quiserem. As cores foram muito bem pensadas, muito bem selecionadas a dedo. E quando a gente abre, a gente encontra aqui esse folder explicando um pouco da proposta do set, que é inspirar o olhar para essa poética do cotidiano. E aqui dentro vocês vão encontrar algumas tabelinhas com possibilidades de misturas, um gabarito para auxiliar na prática, para facilitar encontrar as cores que vocês quiserem. E eu consegui todas essas possibilidades de misturas com apenas duas cores. Então dá para vocês conseguirem muito mais misturando mais de duas cores, alterando a proporção entre os pigmentos. E aqui, gente, eu quero mostrar para vocês um pouquinho porque que essas cores são essenciais para quem quer um set compacto e coringa. Ele é composto por 3 cores primárias, o amarelo, o magenta e o azul. Só com essas 3 cores, vocês acreditam que a gente já consegue reproduzir basicamente todas as cores da natureza? Foi exatamente o que eu fiz aqui com esse círculo cromático. Eu usei as 3 cores primárias do meu set, que são essas 3, o amarelo poético, o alizarinho permanente e o azul ultramar, e eu consegui encontrar aqui cores secundárias, cores terciárias. É uma brincadeira muito legal para a gente exercitar a mistura de cores. E além dessas 3 primárias, que dá para conseguir tudo isso aqui, eu escolhi também 3 cores coringas, que são cores muito bonitas, que vão também agregar e trazer mais maturidade para a pintura de vocês. O Pines Grey, que é esse cinza azulado, é lindo para fazer sombra, e muitas outras possibilidades de combinações. O Sap Green, que é esse verde, é um dos verdes puros mais lindos que eu já vi, eu ouso dizer. E também o Burnet Sienna, que eu acho que é a cor que eu mais uso nas minhas pinturas, que é esse marrom alaranjado. E as aquarelas são super pigmentadas, então elas rendem muito. São aquarelas profissionais, né, gente? Então a qualidade é incrível. E a gente vai usar essas aquarelas hoje para fazer os nossos peixes. Gente, aqui eu sinto de falar pra vocês uma coisa muito importante. Muita gente acha que não sabe pintar aquarela, quando na verdade não sabe manusear o pincel. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, nos meus vídeos, porque essa é uma regra básica. Como a gente usa o pincel, como a gente inclina, quanto de força a gente coloca na pincelada, tudo isso são fatores importantes pra gente saber. Já tem vídeo meu aqui no canal falando sobre a alternância de pressão, sobre o quanto de força a gente coloca, que é sensacional. E hoje a gente vai falar sobre outro fator muito importante, que é a angulação do pincel, o quanto que a gente inclina esse pincel. Então hoje a gente vai entender aqui na prática como que isso vai fazer com que a gente tenha aquarelas cada vez mais condizentes com o que a gente está buscando apenas com um único instrumento. E aqui eu estou usando as minhas aquarelas de pastilha. Regra básica para aquarelas de pastilha, tem que obedecer previamente com um borrifador. Também estou usando um papel toalha para controlar a quantidade de água aqui do meu pincel. E claro, que não pode faltar um copinho com água pra gente lavar o pincel, beleza? Então isso aqui é o básico pra gente pintar. E aí, gente, a gente vai começar fazendo aqui um pequeno exercício. Eu começo molhando as cerdas do meu pincel pra poder pegar o pigmento. As aquarelas, como eu falei pra vocês, são super concentradas, então eu pego um pouquinho e olha só quanto que pigmento que vem.
Vou colocar um pouco mais de água. Aqui a gente não quer nada nem muito concentrado, mas também a gente não quer aguado demais. Então vai no feeling de fazer algo ali meio termo. A gente embebe as cerdas do pincel, a gente não coloca só a pontinha não, tem muita gente que faz isso. Se a gente coloca só a pontinha, a tinta acaba logo. Então a gente deita, isso aqui é um ritual. Sabia? Isso aqui é um ritual, é uma transição do que a gente estava fazendo antes para nossa pintura. Então a gente não tem pressa aqui, a gente se demora, deixa essas cerdas embeber um pouco do pigmento, coloca mais se sentir que precisa. E na própria borda do godê a gente passa as cerdas para tirar o excesso de tinta. Beleza? Então, o nosso primeiro exercício, o que é a angulação, Leile? O quanto eu inclino o meu pincel. E a gente vai descobrir por que isso importa e o quanto isso importa na pintura. Primeiro a gente vai começar com o pincel em 90 graus, perpendicular ao papel. E o nosso primeiro exercício vai ser fazer uma linha reta, ou o mais próximo disso possível, não precisa ser extremamente reta, do começo até o final do nosso papel, beleza? Então, tenho certeza que você consegue pegar esse seu pincel e aí a gente vai tentar fazer essa pequena linha reta do começo até o final. Nem tão reta a minha, né? Mas tudo bem. É isso. Ok? Agora a gente repete, pega mais um pouquinho dessa tinta, desse pigmento. E agora a gente vai inclinar um pouquinho. A gente estava assim, né? Agora a gente vai inclinar um pouquinho. Não é muitão, não. Mas a gente vai dar uma pequena angulada e vai repetir esse mesmo exercício do começo até o final do nosso papel pra gente ver o que isso vem dizer pra gente. No final eu conto. Agora, a gente vai pegar um pouco mais de tinta e vai repetir mais uma vez esse exercício. Só que agora a gente tava assim, né? A gente vai deitar um pouquinho mais o nosso pincel. Vamos repetir o mesmo movimento, colocando basicamente a mesma força. Tudo bem se não ficar tão reto. E a gente vai ter essa pincelada aqui. Agora eu vou inclinar completamente o meu pincel, vou deixar ele o mais próximo aqui de 180 graus possível, paralelo ao meu papel, e vou apenas deslizar, vou fazer a mesma pincelada deslizando, ó, do começo até o final. E olha só o que acontece. Acho que já deu pra gente entender aqui mais ou menos o que esse exercício quer dizer, mas eu vou falar pra ficar bem redondinho aí pra você entender o que isso aqui vem ensinar. A angulação do pincel, ela me diz o seguinte, que quanto mais em 90 graus, quanto mais reto, quanto mais perpendicular ao papel o meu pincel estiver, mais fina a minha pincelada vai ser. E quanto mais eu vou inclinando, quanto mais eu vou deitando esse pincel mais larga, mais grossa essa pincelada vai ser. Então, o segredo das boas pinturas é a gente alternar entre pinceladas na vertical e entre pinceladas na horizontal e entre pinceladas mais meio termo, para a gente obter pinceladas finas, médias, largas, de acordo com aquilo que a gente quer. E isso aqui empodera, porque quando a gente consegue fazer isso, o pincel se torna uma extensão da própria mão e a gente, com um único instrumento, a gente consegue fazer muitas pinceladas diferentes. E é isso aqui que vai fazer com que a nossa pintura saia desse nível aqui do raso e vá para um outro nível, um outro patamar. E aí, gente, fica aqui o meu convite para vocês treinarem isso aqui um pouquinho mais. Treinem, se soltem, se conectem com o material de vocês, sintam o pigmento chegando no papel, esse abraço que acontece. Como eu falei, é ritual. E quem quiser um pouquinho mais, vem comigo colocar o degradê na ponta do pincel, ou seja, a gente vai fazer com uma única pincelada, a gente vai ver duas cores se misturando. Eu acho isso muito lindo. Então vamos entender na prática como que isso aqui acontece, tá bom? Eu vou começar aqui do zero pra gente entender tintim por tintim como fazer isso, tá? Então eu vou começar lavando bem o meu pincel. Meu pincel vai estar limpo, completamente limpo. Eu vou fazer a mistura de duas cores do meu set, que eu chamo mistura de feijão com arroz, porque é uma das combinações que eu mais faço, onde eu pego o Burnet Sienna e aí você pode usar as cores que você quiser, tá bom? Aqui é só uma inspiração para vocês. Eu vou pegar o Burnet Sienna, tô colocando aqui no meu godê,
Qual é o ponto dessa tinta, Leile? Nem concentrada, nem aguada demais. É aquela coisa meio termo, igual a gente fez anteriormente. Deitei o pincel, sem pressa, giro, olha o movimento de girar. Isso permite que essas cerdas incorporem o pigmento. E agora eu venho na segunda cor. No caso, eu escolhi o azul ultramar, que eu amo demais essa cor. E aqui é que vem o segredo. Eu pego o meu pincel, vou até raspar um pouquinho aqui do excesso, porque tem muito acúmulo de água aqui nessas cerdas. E aí eu coloco a pontinha do meu pincel nesse azul, só a pontinha, tá? Ó, de leve. Venho direto pro papel? Não, quem é meu aluno sabe, né? A gente precisa vir primeiro pro godê, para uma parte limpa. A gente inclina um pouquinho e vai girando, permitindo que as cerdas incorporem, mais ou menos até a metade, um pouco desse pigmento azul. E aí eu pego só mais uma vez um pouquinho do pigmento aqui na pontinha e repito novamente. Isso aqui já é o suficiente. Então agora a gente vai repetir o mesmo exercício do pincel mais deitado possível para a gente ver essas duas cores se misturando aqui no papel com uma única pincelada. Gente, eu acho isso lindo demais. É lindo ver como essas duas cores, elas se misturam e onde elas se juntam, elas criam uma terceira cor. Isso me encanta muito nessa técnica. E agora a gente vai dar vida aos nossos peixinhos usando essa técnica. E se você não conseguiu de primeira, não tem problema. Com o tempo, com a prática, você vai conseguindo, é assim mesmo. O importante é que você tá aqui agora, tendo esse momento, tentando, e só por isso você já tá de parabéns. Então vamos fazer o nosso primeiro peixe? Vamos lá, a gente vai repetir. Eu vou começar aqui do zero, só pra quem ainda não pegou, pegar, tá bom? Ó, vou lá no Banner de Siena, que é a primeira cor que eu escolhi. Escolhe aí as cores que faz sentido pra você. Sente, o que é que eu tô sentindo hoje? Que cores é que eu tô sentindo de misturar? Peguei a primeira cor e agora eu vou pegar a segunda cor, que é o azul. Coloquei na pontinha, girei aqui, permitindo que incorpore um pouco. Pego mais um pouquinho aqui só para garantir que esse azul apareça. E a gente vai fazer o nosso primeiro peixinho. Imagina que a gente vai fazer um movimento de abrir parêntese. E eu posso abrir aqui na vertical, eu posso abrir na horizontal ou eu posso abrir na diagonal, que é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Vou fazer esse movimento com um pincel um pouco mais deitado. Imagina que a gente está abrindo o nosso parêntese, então a gente está fazendo a primeira parte do corpo do nosso peixinho. Agora a gente vai dar uma lavadinha, não nas cerdas todas, ó, só mais ou menos da metade para baixo. E no próprio copo eu raspo, tirando o excesso de água. E aí eu faço uma segunda pincelada, conectando com a primeira, olha só. E aí quem quiser pode até lavar mais um pouco e fazer uma terceira. É opcional a terceira, tá, gente? Eu gosto de fazer, essa terceira parece um S, porque eu acho que eu consigo trazer uma forma mais legalzinha aqui pro corpo do peixe. É uma forma mais curvilínea para ele, tá? E agora a gente vai fazer o rabinho. O rabinho você pode usar o resto de tinta que já tem no pincel, ou você pode repetir rapidamente aqui um pequeno degradê de duas cores, aí é opcional. Eu coloquei, tá? Só um pouquinho aqui do azul na ponta. E aí a gente vai fazer o rabinho assim, ó. A gente já tem aula aqui de força, de alternância de pressão. O rabinho é por alternância de pressão, olha só. A gente começa com o pincel, pode ser um pouco angulado, tá? A gente começa com o pincel aqui, ó, ponta, achata um pouquinho e ponta de novo, conectando a primeira parte do corpo do peixe. E aí a gente faz a segunda parte da cauda do mesmo jeito, ó. Ponta, achato e ponta novamente. E olha só, primeira parte do rabinho do nosso peixe. E aí, com a mesma tinta que já tá no pincel, a gente deita um pouco o nosso pincel, a gente angula para fazer as nadadeiras laterais, ó. Com a pontinha, eu vou dando esse formatinho de nadadeira aqui, ok? Então, vamos colocar aqui no papel a primeira combinação de cores que a gente fez. Eu gosto sempre de fazer isso, porque às vezes a gente quer revisitar os nossos estudos e ter essas anotações aqui é legal pra gente entender o que a gente tá fazendo, né? E também pra gente comparar a nossa própria evolução. Eu misturei essas duas cores, vou colocar aqui a outra aqui do lado, ó.
Burnet Sienna com azul para fazer o nosso primeiro peixinho. E agora eu vou fazer o segundo peixe, e aí eu vou usar outra combinação de cores que eu adoro, que é o amarelo poética. Deixa eu pegar ele aqui, ó, o amarelinho. Eu vou deixar essa tinta nem aguada demais, mas também não vou deixar concentrada demais. Deito, permito que incorpore um pouco dessa tinta. E aí a pontinha dela vai lá no Pines Grey, que é outra cor maravilhosa, um cinza azulado, muito bom para fazer sombra. E aí a gente vem fazer o nosso segundo peixinho. Eu vou fazer ele mais ou menos para cá, vou fazer aqui desse lado, e a gente repete o mesmo movimento de abrir e de fechar parênteses. Olha só. Ó. Lavei a pontinha da metade para baixo, tirei um pouco do excesso de água, faço a pincelada do meio e agora lavo mais um pouco, tiro um pouco do excesso de água. Se sentir que tem água demais, pode dar uma encostadinha no papel toalha para tirar, e aí a gente faz o outro lado em formatinho mais de S para dar esse efeito do corpinho aqui do nosso peixe. E agora a gente faz a nadadeira caudal do peixinho. Eu sinto de falar aqui pra vocês uma reflexão de um processo que eu vivi e que eu acho que é muito parecido com a aquarela. As minhas alunas já estão sabendo dessa novidade, mas eu tô fazendo aula de canto. E, gente, na primeira aula de canto, eu confesso pra vocês que eu pensei em desistir. Eu passei tanta vergonha, eu desafinei, eu cantei errado. E aí eu me perguntei o que eu tô fazendo aqui. Eu poderia estar na minha casa, quietinha, e eu tô aqui passando essa vergonha. E quando eu pensei isso, automaticamente, a primeira coisa que me veio à mente foi o que eu sempre falo para as minhas alunas: a gente se conectar com o porquê. Por que hoje eu escolhi estar aqui nessa aula de canto? E quando eu me perguntei isso, automaticamente me veio a resposta. Eu não tô aqui para cantar perfeito, eu não tô aqui para cantar bonito. Claro que eu acredito que isso vem com o tempo, com o treino, com a prática, mas eu tô aqui para realizar o sonho da minha criança interior, que desde criança eu morro de vontade de aprender a cantar. Eu tô aqui para me conectar comigo, eu tô aqui para relaxar, eu tô aqui para descobrir a potência da minha própria voz. Então você não vai desistir dos seus peixinhos. Pode ser que você não esteja gostando aí do resultado, mas te conecta com o porquê. Por que você tá aqui? E é isso que vai fazer com que a gente continue, que a gente não desista, e o principal, que a gente evolua. Porque pra gente ficar bom, primeiro a gente tem que passar pelas etapas das pinturas não tão boas. Isso é maturidade, isso é crescimento, e isso é fundamental pro processo, seja no canto, na aquarela ou qualquer coisa na nossa vida. Vamos fazer o terceiro e último peixinho. O nosso terceiro peixinho, eu vou usar essa misturinha aqui. Eu vou colocar o alizarim permanente, que é o magenta ou cor-de-rosa mesmo da minha paleta, e vou misturar com o verde. Engraçado que a gente acha que a gente não tem conhecimento de cores. E lá no curso eu aprofundo esse conhecimento de cores, para quem quiser entender o que são cores complementares, análogas. E o mais importante, porque não é só saber o que é, mas como usar isso na pintura, como os grandes mestres faziam, né? Mas no fundo a gente tem uma intuição muito boa que sabe o que é que funciona. Então olha para você. O que é que te chama a atenção no dia a dia, no mundo, nas cores de roupas, nos filmes? Então acesse esse conhecimento intuitivo que ele vai te conduzir e te mostrar mais ou menos o que é que vai funcionar. Então o que é que tá fazendo sentido para ti de cores hoje? E agora eu vou fazer o outro peixinho, repetindo o mesmo movimento aqui. Olha que lindo, né? A gente vê essa poesia das cores se misturando. Fiz a pincelada bem devagar pra gente contemplar esse momento, que é um momento contemplativo. Se não ficou bom, pode dar uma ajeitadinha aqui, que a gente vê essas duas cores se misturando. Agora eu lavo um pouquinho para fazer a pincelada do meio, e olha como essas cores são bonitas, como são cores super pigmentadas. São cores que o próprio set ele já se combina entre si, né? Nem foi proposital, mas são cores que harmonizam muito bem juntas. E é por isso que a gente consegue fazer tanta coisa com apenas 3 cores. Inclusive, eu sempre falo isso para os alunos. Quem quer começar, gente, 6 cores é o suficiente, tá? Ou 12 no máximo. Porque cores demais acaba confundindo mais do que ajudando. E é importante que vocês tenham
esse conhecimento de misturas, tá? Então é por isso que é fundamental. E aqui a gente vai fazer o rabinho do nosso peixe, olha só. Conecta e aí a gente faz o outro lado. E agora as nossas nadadeiras, as nossas não, dos nossos peixinhos. E quem quiser, quem gostou, pode fazer mais, tá? Aqui eu vou fazer 3 para inspirar vocês, mas eu acho que já deu para entender aqui mais ou menos o movimento, o raciocínio por trás da construção dessa pintura. Vou colocar aqui as cores também, pra gente não esquecer que cores usamos. O alizarinho permanente e o verde. E eu acho que é isso. Eu acho que nessa aula, acho que a lição mais valiosa foi esse fluir. Fluir com o processo, mais do que os peixes ou de qualquer outra coisa, mas fluir com a vida, com os erros também, aprender com eles. Então, espero que isso tenha inspirado vocês a viver com um pouco mais de fluidez, que eu acho que essa é uma das lições mais bonitas que a arte, que a aquarela vem para ensinar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês saiam daqui com a mensagem de que a pintura ela não precisa ser perfeita para ser prazerosa. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu set para vocês conhecerem e também do meu curso, para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse universo maravilhoso da aquarela. E quem gostou desse vídeo já sabe, né? Curte o vídeo, deixa o seu comentário e aproveita para se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. A gente se vê muito em breve. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!